que tem o objetivo de orientar, tirar algumas dúvidas sobre o nosso processo avaliativo. E nós vamos gravar a reunião, nós vamos iniciar a gravação, e a nossa previsão é de duração de 1 hora. Quando a gente tiver faltando meia hora, nós vamos abrir para tirar algumas dúvidas dos pais. E nós pedimos a compreensão de vocês para quem quiser já ir colocando no chat, né, algumas perguntas, para que no final a gente fosse lendo as perguntas e respondendo. Então, queremos agradecer mais uma vez a confiança, né, de todos por ter confiado a educação do seu filho, a Escola SESI Canaã, que é um orgulho para todos nós, né, contribuirmos com essa formação. E nós vamos iniciar, então, apresentando as nossas supervisora Laís, as nossas coordenadoras Janaína, Alessandra, Dani, Gabriel, também da robótica, né? Está aqui conosco. Obrigada a todos vocês e a todos os pais, né? Muito boa noite. Vamos iniciar, então, com a nossa supervisora Laís. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né, à nossa unidade SESI Canaã, de forma virtual. Essa é a nossa segunda reunião, né, referente aí com vocês, para tirar algumas dúvidas, explicar um pouco, né, sobre o processo avaliativo. Hoje vou contar com a colaboração, né, do grupo aí, nosso time de analistas, né, Janaína, Dani e Alessandra. Para que possamos sanar um pouco das dúvidas de vocês, passar algumas angústias nossas também, né, a respeito aí do processo avaliativo, que é uma parceria escola, né, e família, né, não tem como a gente construir esse caminho sozinhos, né. Então, gostaria de agradecer, o objetivo nosso, né, a construção desse conhecimento, sempre em parceria, né, da contribuição, cooperação, respeito e também baseado na confiança, né? Ressaltar que nós teremos agora, no próximo dia 14 de abril, nosso segundo encontro, né, da Escola de Pais, do Clube de Pais, que acontece aqui na unidade. Aproveitamos e estendemos o convite a todos, né, para estar participando com a gente. É um momento de 1 hora, uma, não chega a 2 horas desse encontro aí. Temas relevantes são abordados nessa noite, e é aqui na escola mesmo. Então, dizer que as inscrições ainda estão abertas, né? E fique aí o convite. Então, só ressaltando que no próximo dia 14 de abril, na próxima semana, acontecerá o segundo encontro do Clube de Pais, Escolas de Pais. Ok? Quer acrescentar alguma coisa, Raqueline? Sim, para esse encontro do dia 14/4, nós vamos abordar um tema muito importante, que é o autismo, e de como nós podemos, né, trabalhar em casa com a nossa família o entendimento do outro. Então, porque às vezes o seu filho não é autista, mas como ele tem convivido, né? Como tem sido a convivência, o dia a dia dele com pessoas neurodivergentes, não só autistas, mas que tenha algum laudo, alguma neurodivergência. Então, nós vamos abordar esse tema de uma forma bem abrangente, bem interessante. Então, nós convidamos a todos os pais a participar. Além de ser um momento, né, muito agradável de convivência, de escola e família, a gente tem a oportunidade, né, de trocar informações, vivências, e está sendo muito interessante. Então, quem não está participando, vamos participar. Isso mesmo. Então, ressaltando, o convite é no dia 14 de abril, tá? Então, quem ainda não fez sua inscrição, tem interesse de conhecer, pelo QR Code que está aí na apresentação, você consegue fazer a inscrição via Forms, e também nós vamos enviar via app para vocês estarem fazendo parte desse momento, que é muito bacana.
E aí trouxe também o resumo do mês de abril, né? A agenda de abril, os informativos, né? A gente disparou no app e aí a gente quer ressaltar. Então, hoje, né, como previsto, a nossa reunião online. No dia 10 de abril, os nossos alunos estarão participando em parceria com a empresa Jaepel, se eu não me engano, do programa Innovation Camp, né, que é um programa que visa aí estimular cada vez mais a inovação e a solução de problemas, então, que vai ser acompanhado pela nossa professora e também analista do Fundamental 2 e será direcionado aos alunos dos nonos anos, tá? Informar que na próxima semana teremos o conselho de classe, né? A gente está terminando, finalizando as recuperações, as intervenções, fechamento de notas essa semana. Então, na segunda-feira, teremos aí o conselho de classe do ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. De que forma? Ensino fundamental 1, né? Do primeiro ao quinto ano, tanto manhã e tarde. Então, nesse dia não haverá aula, porque nós estaremos aí nessa imersão do conselho de classe. O mesmo ocorre para os alunos de sextos e sétimos anos, né? Então, nós faremos o conselho de classe dessas turmas. Ah, Laís, e os alunos de oitavo e nonos anos? Aula normal. Então, não terá aula para os alunos de sextos e sétimos no dia 13. Porém, para os oitavos e nonos anos, aula normalmente no próximo dia 13. E o ensino médio, por sua vez, terá aula normal no período matutino e nós teremos a imersão do conselho de classe no período vespertino. Aí, no dia 14 de abril, teremos o conselho de classe, né, dos alunos de oitavos e nonos. Então, teremos aulas do primeiro ao sétimo ano, aula normalmente. Para os alunos de oitavos e nonos, não teremos aula, porque estaremos no conselho de classe, tá? E nesse mesmo dia, no período noturno, teremos aí o nosso encontro do Clube de Pais, tá? No dia 17 de abril, que aí é na próxima sexta-feira, né? Aí beirando o feriado prolongado, né, que teremos aí ainda no mês de abril, acontecerá o plantão pedagógico. As notas serão lançadas e aparecerá para vocês, né, após o conselho de classe via app, então não teremos a impressão de boletim. E aí no dia 17 de abril já estamos organizando esse momento do plantão pedagógico, que é aquele momento em que as famílias têm é, conseguem, né, acessar e conversar com todos os professores. Então, de acordo com o horário de aula. Então, período matutino, a gente começa a atender ali a partir das 7h30 e conseguimos fazer o atendimento até meio-dia. E no período vespertino, das 13 às 16h30, para todas as modalidades. Então, é um dia exclusivo para esse plantão pedagógico, tanto para o Fundamental 1 quanto para o Fundamental 2 e também as turmas do ensino médio, tá bom? Então, se você quer falar com o professor, quer tirar dúvida, né, para além dessa reunião que nós estamos realizando hoje, é o momento. Então, já organizem a agenda de vocês, verifiquem a possibilidade de entrar mais tarde no serviço ou sair mais cedo para que possam, né, ter esse momento aí com as coordenadoras, toda a equipe, né, docente, né, o pessoal da secretaria, caso tenha alguma dúvida, né, nós, supervisão, direção, então estaremos aí disponíveis nesse dia, no dia 17 de abril, né? Dia 18 de abril, a título de curiosidade de vocês, e alguns pais perguntaram para nós, né, lá na primeira reunião de pais, se a escola estava preocupada e seria alguma formação acerca da Lei Lucas. Então, nós estaremos aí com formação interna para os docentes no dia 18 de abril, no período matutino, e no dia 30 de abril para no período vespertino. Não, no dia 30 em específico, não será dispensado aluno, a gente vai acontecer a formação para os professores, mas sem prejuízo de aula, tá? No dia 20 teremos o recesso escolar, então nesse dia não Aí, teremos aula, sim? só explica rapidinho o que é a Lei Lucas, porque pode ter algum pai que tenha dúvida. Sim. A Lei Lucas surgiu, né, a partir de um aluno que sofreu um engasgo durante um passeio.
escolar, né, no qual, na época, o aluno veio a falecer porque não teve os primeiros socorros, não aconteceu os primeiros socorros ali do desengasgo. Então, por isso, virou uma lei federal na qual todas as escolas e a equipe docente e de apoio precisa aprender técnicas básicas de primeiros socorros e desengasgo. Então, é esse processo que nós vamos passar. Na verdade, a gente vai estar fazendo uma atualização, porque aconteceu algumas mudanças nas manobras de desengasgo, e aí a nossa escola já tem, né, e foi direcionada para esses dias a formação. A primeira turma já aconteceu, que foi dentro do mês de março, para a equipe administrativa, e agora, essas próximas datas, ocorrerá o treinamento para a equipe de docentes, auxiliares e coordenação pedagógica, tá? Então, é buscando, sim, lógico, a gente é, reza, né, e acompanha para que não aconteça no nosso ambiente escolar, mas caso aconteça, teremos aí os profissionais preparados para atender os filhos e os estudantes da Escola SESI Canaã, ok? Certinho, Raqueline? Mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que eu falei tudo, né? Certinho, Laís, obrigada, é isso mesmo. De nada. E aí, no dia 20 de abril, teremos o recesso, né? Escolar, e no dia 21, o feriado de Tiradentes. Nos demais dias, aulas normais, né? E tudo certinho, sem nenhuma previsão de evento e etc. Então, no mês que vem, iremos disparar aí no finalzinho de abril quais serão as festividades e a programação do mês de maio, ok? Então, hoje, né, é o momento que a gente escolheu, e aí eu vou pedir a ajuda a minha equipe aí, né, junto com a Raqueline, para falar um pouquinho, né, do nosso processo avaliativo, que sofreu algumas alterações, né, e é uma diretriz que veio de forma regional, então, para toda a rede SESI Goiás, nós estamos aí nessa fase de adaptação, né, de reavaliação do nosso processo e organização dele, né? Então, a gente pediu, né, esse momento, a gente falou com a Raqueline para falar com vocês quais foram as maiores mudanças nas diretrizes dos processos avaliativos da educação básica. Retomo a falar que é da rede SESI de Goiás inteiro, né? Então, antigamente, né, como que era o processo até o ano passado? Então, a gente não tinha uma padronização, cada unidade fazia de um modelo diferente, tinha diferença, dos critérios de avaliação. Então, às vezes, Campinas avaliava de forma diferente de Planalto, que avaliava de forma diferente de Canaã, né? Subjetividade era alta, né? Dificuldade de análise, de buscar os dados, né? Decisões eram feitas de forma isolada. Com a padronização das diretrizes do processo avaliativo, agora a gente vai trabalhar com critérios mais unificados, né? Clareza para todos, né? Pais, alunos, docentes e etc, né? Dados comparáveis, então a gente consegue mapear melhor, né, como que foi feita as avaliações, né? Uma visão mais sistêmica como um todo e para que possamos ter, né, essas intervenções mais assertivas acerca do processo. Então, como que ficou, né? Nós já fizemos, né? Vocês acompanharam desde o ano passado, que já acho que há 3 anos, o programa Passe de avaliação. Para quem está chegando agora, daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso. E dentro do processo, de todo esse processo avaliativo, nós temos a avaliação diagnóstica, né? Que foi realizado com todos os nossos alunos, com o intuito, né, de mapear os conhecimentos que os alunos têm e quais são as lacunas nesse processo de ensino? A gente acabou de receber os resultados, então nós estamos debruçados agora neles para traçar as estratégias e o plano de ação para a melhoria do desenvolvimento pedagógico dos alunos, né? Então, ele vem com o objetivo de planejar as intervenções pedagógicas de forma mais personalizada, olhar aluno por aluno, né? E não de forma geral e global.
Outra forma de avaliação é a avaliação formativa, né? Que essa ocorre de maneira contínua ao longo do processo educativo, né? Com o objetivo de acompanhar, dar orientação para a melhoria da aprendizagem dos estudantes, né? E no final do processo, a avaliação somativa, né? Que é um processo que ocorre ao final de cada bimestre, que a gente está terminando agora, né? Com o objetivo de verificar o nível de desempenho alcançado pelos estudantes em relação aos conteúdos e às habilidades previamente estabelecidos, né? Então, por que que a gente chamou, né? Porque houve as mudanças, o critério de avaliação, a forma de elaborar as provas, né, que agora está um pouco mais robustas, e que a gente sentiu a necessidade de falar mais uma vez com vocês, porque hoje o que está impactando, que a gente sentiu, e aí já vou abrir a fala, né, para as coordenadoras somar junto comigo a partir desse slide, da participação cada vez mais da família, porque a gente sabe que hoje nosso processo avaliativo, ele é 60% a avaliação e 40% a parte formativa, que é a entrega de atividades, que é um trabalho que precisa ser realizado, e essa forma contínua do dia a dia do aluno, né? Então, após as nossas análises, nós observamos que parte da composição da média desse bimestre ficou muito comprometida pela falta de entrega dos estudantes, ou de uma atividade, ou de um trabalho que não realizou, né? E isso vem impactando no nosso processo avaliativo e houve-se, né, alguns alunos que ficaram de recuperação, porque na hora de somar a prova, a avaliação somativa, que é a avaliação final do bimestre, com as avaliações formativas, perdão, nós tivemos aí um impacto. Então, demonstrando aqui, né, o ensino fundamental 1, que é do primeiro e segundo ano, a avaliação somativa vale 60 pontos e a avaliação formativa vale 40 pontos, né, distribuído nos bimestres. Primeiro, segundo e terceiro bimestre. São 3 instrumentos obrigatórios que aí fica a critério do professor essa decisão, né? Isso do primeiros e segundos anos. Já no ensino fundamental, né, de terceiro até o quinto ano, que é os anos iniciais, e também posteriormente de sexto ao nono ano, como que ficou, né? A avaliação somativa valendo 60 pontos, elaborada pelo professor, um simulado interno elaborado pelo professor com os critérios dele a partir das aulas desenvolvidas e 2 pontos aí da avaliação formativa, que também é um instrumento elaborado pelo professor, que são as atividades, um trabalho, né, uma apresentação dentro de sala de aula. Então, isso referente ao primeiro bimestre. Então, só retomando, somativa 60 pontos, simulado 2 pontos, formativa 2 pontos. E aí, a gente está finalizando esse bimestre agora, né? Recuperando os alunos que ficaram aí abaixo da média, né? Que para a gente apresentar para vocês. Semana que vem é o nosso conselho, onde a gente vai verificar aluno por aluno, caso por caso, para saber quais são além, né, das estratégias realizadas, quais estratégias nós iremos desenvolver para recuperar ainda mais esse aluno, né? Para verificar qual a lacuna que ele ficou ali, né? Qual a habilidade que ainda não foi 100% desenvolvida. E aí, o que que a gente está assim, um pouco mais preocupado? Que no segundo bimestre, a avaliação somativa é a Avalia SESI, que é uma prova externa que nós iremos passar e que valerá 60 pontos dessa composição de média. Teremos também o simulado valendo 2 pontos, que é elaborado pelo professor, e a formativa valendo 2 pontos. Só que o peso maior dessa vez, e para o segundo bimestre, nós não teremos tanto como que eu posso dizer? Domínio, porque é uma prova que vai ser elaborada dentro do caderno, né, dentro do livro, do material didático, só que não será elaborada pelo nosso professor, ela é elaborada de forma externa e que nós iremos receber no segundo bimestre. No terceiro bimestre, voltamos ao mesmo processo do primeiro bimestre, né? Uma avaliação somativa elaborada pelo professor, o simulado, né?
valendo 2 pontos e a formativa valendo 2 pontos. Quando chegar lá no quarto bimestre, com a nova alteração, volta-se o que vai ser realizado agora no segundo bimestre, que é a avaliação somativa valendo 60 pontos, que é a avaliação externa, o Avalia SESI 2. E aí a gente tem um outro simulado que vai ser aplicado pelo professor, e aí a parte formativa, que são as entregas no dia a dia. Meninas, querem acrescentar algo aqui? Como eu não estou vendo vocês, acho que. Ou eu posso seguir. Laís, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, a família que está presente conosco nesta noite de forma online. Agradecemos, né, por vocês estarem aqui. É muito importante esse momento de integração com a família, esse diálogo, essa parceria. A nossa comunidade escolar, ela só obtém resultados se houver esse elo, né? Família, escola. E é muito importante a gente poder, né, ter esse momento com vocês. Estou muito feliz de ver a quantidade de pais que estão ainda entrando, né? Tem bastante gente chegando. E esse compromisso que vocês demonstram em ter, né, com a vida estudantil do filho de vocês. Eu sou a Janaína, sou analista do ensino médio, e a Laís enfatizou bem, mas eu gosto sempre de reforçar, porque os jovens, o que que acontece? Ele tem que desenvolver autonomia, correto, né? Ele já está numa idade que ele consegue saber o que ele tem que fazer, sua rotina de estudo, sua tarefa. Porém, mesmo ele desenvolvendo essa autonomia, é importante o acompanhamento em casa dos seus responsáveis. Nós temos recebido atividades incompletas, atividades feitas sem muito critério, sem muita responsabilidade. Por exemplo, tem a pergunta da tarefa e o jovem escreve lá, não sei, resposta dele, não sei. E não tem como uma pessoa que tem todo o material didático, igual nós temos da Rede SESI, né? Temos aí a internet nas mãos como fonte de pesquisa e o conteúdo que o professor explicou em sala e o estudante responder numa atividade que ele não sabe, né? Ele tem que buscar as anotações, onde está esse conteúdo, ele anotou alguma coisa durante a aula, cadê a apostila? Então, auxiliar os nossos jovens nesse senso de responsabilidade com as suas atividades. Às vezes eles se saem bem nas provas, no entanto, o que vai acabar diminuindo um pouco ali o resultado dele é a questão das atividades, das entregas das atividades de casa, né? Nós sabemos que nós temos um público grande de alunos que trabalham fora devido à idade, são jovens aprendizes, estagiários. É difícil conciliar essa rotina de estudo e trabalho, mesmo porque eles ainda não estão na vida adulta. Porém, é importante, né, que eles tenham essa responsabilidade também de trabalhar. E a gente está sempre fazendo essa orientação. Olha, como está a sua rotina de estudo? Quando você chega do trabalho, o que que você prioriza, né? Como que você vai conduzir ali as suas ações a partir do momento que chega em casa? Então, talvez um suporte da família. Às vezes não precisa nem muita coisa, mas se senta ali perto, né? Tenta esclarecer alguma coisa, ou se ele vê que o pai, a mãe, o avô, a avó, um tio, o irmão mais velho, tá olhando ali o que ele está desenvolvendo, ele vai sentir que ele precisa fazer corretamente, tá? Então, alguns pais vão perceber nos resultados, e a gente vai ter o plantão de dúvidas, vocês terão a oportunidade de conversar com os nossos docentes, nossos professores, para entender por que que aquele estudante ficou com o resultado abaixo da média, por exemplo, né? Em sua grande maioria, eu posso afirmar que é a questão das entregas, das tarefas de casa, das atividades de casa. Então, eu quero pedir muito, muita parceria de vocês, de, ao mesmo tempo que você vai dar autonomia para o seu filho, para sua filha, mas você também vai dar um suporte, vai segurar nas mãos para que ele ou ela consiga percorrer esse caminho e concluir ali o ano letivo com sucesso. Obrigada, Janaína. Boa É, noite. boa Gostaria noite. eu estou muito feliz em ver a participação dos pais nesse momento tão importante, né? E a gente entende que de mãos dadas que nós conseguimos chegar
e ajudar os nossos alunos, né, os nossos estudantes. E aí, Laís, eu queria pontuar uma questão muito importante, é o ganho que nós tivemos com o professor de redação, né? O Matheus, ele vem trabalhando aí junto com os meninos do sexto ao nono ano, e ele tem enfrentado muita dificuldade nisso que a Janaína tem falado, que não é muito diferente no Fundamental 2. É, ele ficou muito triste porque ele percebe que na disciplina de redação, a maioria dos alunos não conseguiram alcançar a média, não foi devido a não ter estrutura de redação, não foi devido a não ter conhecimento para realizar a redação, mas sim porque não conseguiu fazer as entregas. E isso a gente tem enfrentado não só na de redação, mas também nas outras disciplinas. Então, é importante reservar esse momento de conversa. A gente sabe que a vida dos pais ela é muito corrida, né? Às vezes, muitos não conseguem acompanhar de perto. E o APP, pelo menos no Fundamental 2, ele traz ali, descrito na agenda coletiva, tudo o que aconteceu dentro da sala de aula. Então, não fica muito difícil rastrear o que foi feito, o que deixou de ser feito, né? Vamos pegar ali, é bem didático. A primeira aula foi aula de português, da página do livro, do capítulo tal, da página tal. Então, descreve a primeira, segunda, terceira aula, fica fácil para aquele pai que quer acompanhar mais de perto e também nos ajudar nessa cobrança, nessa questão da entrega. Então, é importante também verificar e ajudá-los, que a gente sabe que para eles também é um pouco difícil conseguir acompanhar essa rotina aí. Mas é importante a gente descrever esse ganho que nós tivemos aí no Fundamental 2 com esse professor de redação, para trabalhar e levar para o ensino médio meninos mais preparados para o Enem. É isso, Laís. Obrigada, Alessandra. Então, observando, né, o acompanhamento que nós realizamos, a gente sabe que foi um momento de mudança, né? A estruturação da avaliação, ela foi diferente nesse primeiro bimestre, mas ao analisar, nós percebemos que muitos dos alunos que ficaram de recuperação, não foi só o déficit, né, além do déficit de aprendizagem, ou uma lacuna ou outra, numa habilidade, numa competência, que é normal, né? Porque eles estão no processo de desenvolvimento para ao longo da vida, né? Nós observamos que foi a falta, na maioria dos casos, de uma entrega bem feita, de uma atividade mais coesa, né? E de um comprometimento maior, né? Dependendo e por disciplina. Então, não diferente do Fundamental 1 e 2, né? O médio também desenha-se na avaliação somativa, bimestral, valendo 60 pontos, que é elaborado pelo professor, um simulado interno, né? E a formativa, valendo 2 pontos, que são vários instrumentos. Um deles é o simulado Enem, que pode vir para composição de notas, mas é a entrega, é um projeto, é o aprender na prática, né? Que permeia aí por todas as disciplinas, todas as modalidades de ensino. Então, não diferente do Fundamental 1 e 2, o segundo bimestre agora, a prova que valerá mais pontos, que é 60 pontos, é a avaliação externa, que é o Avalia SESI 1, né? Então, a gente pede esse apoio, né? Então, depois, simulado interno, valendo 2 pontos, e a formativa, valendo 2 pontos. Terceiro bimestre, repete o mesmo desenho do primeiro, que é 60 pontos a bimestral, 20 pontos o simulado externo, 20 pontos a formativa. E o quarto bimestre, aí repete-se e a parametrização do segundo bimestre. A somativa bimestral, que é o Avalia SESI 2, o simulado, né, interno, elaborado pelos professores, e a formativa, valendo também 2 pontos com esses critérios e instrumentos. Então, resumindo aqui, né, o ensino médio que eu trouxe de forma é, como sugestão também, né, que foi a elaboração dos meninos, dos professores. Então, foi a avaliação interna, 60 pontos, um projeto interno que eles desenvolveram e a atividade avaliativa, né? Então, o segundo bimestre segue, terceiro e quarto bimestre. Então, hoje a gente
realizamos, né, essa parada antes da entrega de notas, antes do conselho de classe, para que vocês possam vir no dia do plantão pedagógico, tirar as dúvidas, conversar com os professores, verificar onde é que precisa, né, acrescer, onde é que está excelente, onde que a gente vai ter que desenvolver e quais estratégias nós iremos seguir juntos, né? Dizer que a recuperação vale 90 pontos a parte escrita, né, a avaliação escrita, e 10 pontos aí uma avaliação formativa que é elaborada a critério do professor, né? Explicar um pouco melhor isso, a questão da recuperação com vocês. E também nós trouxemos aí, né, um exemplo de como que vai ser feito a nota, né, e essa média. Então, a média do bimestre, que foi a média que o aluno tirou, né, aí eu trouxe o exemplo aqui vamos supor que o aluno ficou, né, de recuperação, então consiste na aplicação de uma avaliação e um trabalho cujas notas são somadas para compor essa nota final de recuperação, né? Em seguida, essa nota é somada à final do bimestre, a nota que ele tirou do bimestre, o resultado vai ser dividido por 2 e resultando a nova média do estudante, né? Essa nova regra, ela estabelece ainda que após esse cálculo prevalece sempre a maior nota, né? Ficando de que forma, né? A nota final obtida pelo cálculo da recuperação e a partir da nota original do bimestre. Então, eu trouxe dois exemplos aqui. Um exemplo o aluno tirou 49 na nota final do bimestre. A recuperação valia uma prova mais um trabalho, 100, né? Que foi o que ele fez. E aí, somando essa nota que ele tirou, 100 da recuperação, que é a avaliação, a prova, mais o trabalho, soma-se com a média final, 49, que foi a média do bimestre. Então, somando as duas no quadro a seguir, dá 149 pontos, que dividido por 2 sai a média final do aluno, que é 74,5. Então, nesse caso aqui, como a média dele final de recuperação foi maior que a média do bimestre, o boletim dele sairá essa nota, a média final, que é 74,5. E aí trouxe outro exemplo, né? O aluno tirou 49 na média do bimestre. Ao realizar a recuperação, que é a prova mais o trabalho, ele tirou 40 pontos. Somando as duas, deu 89, dividido por 2, ele tirou 44,5. Nessa situação, na segunda situação, vai prevalecer a nota que ele tirou no bimestre. Por quê? Porque a média é maior e superior do que a média da recuperação. Então, esse foi uma das alterações que a gente recebeu. Então, aí o professor vai lançar no sistema que vai aparecer para vocês via app. Só ressaltando que. Sim, pode falar. Com certeza, os pais vão ter várias dúvidas, Sim. só que nós vamos disponibilizar todo esse material no aplicativo, certo? Que eles poderão recorrer, analisar, ler, para tirar as dúvidas e também na entrega de notas nós estaremos à disposição, certo? Para falar Isso com mesmo. todos os pais, esclarecer certinho essas questões. Mas vocês, além de ter a gravação da reunião, esse material vai ficar disponível para vocês consultarem. E no dia 17, no plantão pedagógico, estaremos aqui, né, à disposição para tirar as dúvidas de vocês, ok? Só ressaltando. Então, e aí eu queria apresentar, né, para aqueles pais que são novos na nossa unidade, e relembrar, né, para os pais que estão com a gente aí sobre esse passe, que é o Avalia 1, que eu citei, o Avalia 2, né, que é o nosso programa de avaliação do Sistema SES de Educação. Então, para esse ano, anos anteriores, a gente utilizou ele na composição de médias? Sim, nós utilizamos. Mas esse ano, essa avaliação, ela veio com um peso maior dentro do bimestre. Então, gostaria de apresentar para vocês, né? Primeiro aí o mascote que foi pensado pela nossa gerência de educação, que é uma raposinha, né? Que nós vamos começar aí um trabalho agora com os meninos também, com todos os estudantes,
para a questão da seriedade da avaliação, do comprometimento, né, do estudo, para começar a estudar desde agora, não deixar ali para a semana da avaliação, da realização do passe. Vamos trazer aqui também o cronograma da avaliação. É uma avaliação externa na qual nós não teremos como fazer alteração de data, veio um cronograma para a gente fechado, a semana que vai acontecer, em qual horário que nós iremos aplicar. É uma prova que vai vir lacrada, que os professores terão acesso, assim como nós, no momento da aplicação. Então, esse ano, ressaltando ainda mais o nosso comprometimento com essa avaliação. Então, queremos apresentar aí a nossa raposinha, né? Inspirada no nosso cerrado. Então, ela vem como mascote, os alunos terão a oportunidade aí de escolher o nome dela, bem em breve, né? Que será divulgado em toda a rede. A gente vai receber também, nós já ficamos sabendo, ele de forma de chaveiro, pelúcia, para os meninos, né, também ter essa interação. O programa, né? Programa Avaliação do Sistema SESI. É uma iniciativa que acompanha o desenvolvimento do estudante ao longo do ano, avaliando as habilidades em todas as áreas de conhecimento: linguagem, matemática, ciências da natureza e ciência humanas, né? Para que serve, né? Identificar avanços e dificuldades, apoiar os professores no planejamento estratégico, orientar as ações para melhorar a aprendizagem, preparar os estudantes também para os desafios futuros, para além do SESI, né? Como que funciona? O programa inclui várias avaliações ao longo do ano, então a gente já fez a diagnóstica, agora nós vamos passar pelo Avalia 1 no próximo bimestre e o Avalia 2 no segundo bimestre. Além desses, a gente tem as avaliações aí de preparatório, tanto para Enem quanto para o SAEB. E aí, qual que foi a grande alteração, né? Esse ano é composição da média. A janela de aplicação vai ser, como eu disse, de forma nacional. Então, o Avalia 1 vem no segundo bimestre, na última semana de maio, e o Avalia 2, lá na última semana de outubro, vai ser aplicado para séries a partir do terceiro ano, de forma impressa para as turmas de quinto, nono e terceira série, né? Para as demais turmas, nós iremos organizar quais serão realizadas de forma online, quais serão realizadas de forma offline e quais as turmas ainda a gente também sabe que será necessária a aplicação de forma impressa. Para o Avalia SESI, que vai acontecer lá na última semana de maio, nós não teremos uma segunda chamada, né? Então, a gente quer pedir muita atenção dos pais para as datas que nós iremos informar, porque a gente, como é uma avaliação que vem para nós de forma externa, nós não teremos essa possibilidade de reagendar as avaliações, tá? Então, o cronograma já está organizado, então vai ser ali na última semana de maio. Então, deixa eu pegar aqui como apoio o nosso calendário. No dia 25 de maio, nós teremos aí um momento de preparação da escola para a avaliação, que vai ser na segunda-feira. Aí a aplicação começa na terça e finaliza na sexta-feira. Para o ensino fundamental 1 e para o ensino fundamental 2, será uma prova por dia, por área de conhecimento, que terá duração de 2 horas. Então, por exemplo, linguagens vai ser na terça-feira, tanto para o fundamental 1 quanto para o fundamental 2. Matemática na quarta, ciências da natureza na quinta, ciências humanas na sexta-feira. O ensino médio desenha-se de forma diferente, né? Serão 4 horas de duração. No primeiro dia, que vai ser na quinta-feira, linguagens e ciências da natureza, e na sexta-feira, matemática e ciências humanas. Lembrando que para o médio, né, um peso maior e são mais questões, então terá duração de 4 horas cada prova, cada avaliação. Para o Fundamental 1 e 2, 2 horas cada avaliação. Então, vai ser uma por dia,
diferente do médio, que são 2 por dia. Então, nós vamos passar esse calendário logo mais para vocês. Então, a gente pede muita atenção, né? Lógico que uma questão de saúde, né? Que é uma coisa que a gente não consegue prever. Então, nós teremos que fazer alguns ajustes. Mas caso estejam pensando numa viagem, né? Algo assim que reavaliem, né? Porque é uma semana muito determinante para nós. Aqui, né, no cenário atual, era organizado de forma que eram por cadernos, né? Então, caderno 1 e 2 ali, do terceiro ao nono ano, né? E assim sucessivamente. Para essa mudança que foi proposta e a reorganização, a gente teve uma melhor elaboração das avaliações. Então, do terceiro ao nono ano, vai ser cobrado o caderno 1, que eles estão finalizando agora, e o capítulo 1 e 2 do caderno 2. Isso para as turmas de terceiro ao nono. Primeira série, da mesma forma, então vai ser o caderno 1 e do caderno 2, capítulo 1 e 2. Da segunda série, o caderno 5 e o caderno 6, capítulo 1 e 2. Na terceira série, cadernos 9 e 10. Do 10, capítulo 1 e 2. Isso para o Avalia 1. Já para o Avalia 2, a gente já tem aí a previsão, né? Que vai ser o restante do caderno 2, mais o capítulo. Perdão, mais o caderno 3, né? Que é o que a gente vai estudar no segundo semestre. Primeira série, da mesma forma, cadernos 2, né? O capítulo 3 e 4, que é o fechamento, e o caderno 3. Segunda série, caderno 6, capítulos 3 e 4, e o caderno 7. Terceira série, caderno 10, capítulo 3 e 4, e o caderno 11. Então, a gente já tem aí os possíveis conteúdos que vão cair. Os professores vão realizar agora todas as listas de fixação, todas as nossas atividades, né? Serão também em prol das avaliações, dos conteúdos, e nós vamos tentar trabalhar, já conversamos com os professores, bem de forma antecipada, para o aluno não ter também esse acúmulo de estudo lá próximo à semana da aplicação. Dizer para vocês que caso vocês tenham dúvidas, né? Ah, eu quero conhecer melhor, quero entender melhor o que que funciona, como que é o passe, né? A gente tem uma plataforma que pode ser acessada pelo SESI Goiás, né? Que vem explicando como que é o programa, como que funciona, quais são as avaliações que compõem e etc, né? Então, quando a gente for enviar todo o material, eu vou enviar o link de acesso para que vocês possam também navegar e tirar as dúvidas acerca desse programa de avaliação do Sistema SES de Educação. Alguma, é, algo a acrescentar, meninas, até aqui, ou eu posso seguir? Pode seguir, Laís. Posso seguir? Outra mudança que a gente teve, né, aí com o sucesso que nós realizamos no ano de 2025 é o Enem Foco, que é voltado para o preparatório aí, né, do Enem. Então a gente já vai começar agora, no mês de abril, as aulas, já visando essa preparação do aluno para a avaliação, né, do Enem, que é lá em novembro. Então, nós vamos começar os preparatórios. Esse ano, com a nova roupagem, que é mais flexível, o mesmo foco na qualidade, né, que o SESI prega, o Senai também, e prezamos, né, por essa qualidade. Então, a gente já quer apresentar o que que mudou, né, o que que vai melhorar, teremos mais premiações em dinheiro, né, para aqueles alunos destaques. Então, foi apresentado para a gente achou por bem já apresentar, né, aos pais essas novidades, né? A flexibilização dos momentos, né, de aprendizagem com o uso de aulões tanto online quanto momentos presenciais. Até o ano passado a gente só tinha o preparatório no momento presencial. Para esse ano, os alunos terão também em alguns sábados no mês de manhã, em casa,
Não vai precisar vir presencial na escola, mas terá os aulões, né? Acredito que vai ser via YouTube, essas aulas, né? Que ficarão gravadas como repositório para que o aluno possa voltar a estudar mais, né? Tirar dúvidas e etc, né? Fortalecer as nossas práticas pedagógicas alinhadas ao Enem, né? A todas as matérias e áreas de conhecimento. Instituir estratégias sistemáticas para os simulados de redação. Então, a gente já tem a Redmil que vem com com esse propósito. A gente tem agora, né, as aulas de redação específicas na grade curricular dos alunos, com esse foco também. Então, além disso, durante os aulões terão também esse momento focado para a redação. Implementar o acompanhamento socioemocional pela equipe escolar e sede. Então, a gente continua aí com o projeto da Lecto, que vem esse ano mais focado ainda nesse socioemocional, o trabalho, né, também da equipe da psicologia, visando preparar ainda mais e cada vez mais os nossos alunos. E elevar a percepção da comunidade sobre as nossas ações do SESI, né, para o Enem. Então, o SESI também trabalha focado no Enem, tá bom, pessoal? Então, são grandes mudanças. Para esse ano, né? A redação de destaque já foi no ano de 2025, a gente teve grandes premiações, mais à frente vou mostrar para vocês. E aí, para o ano de 2026, continuaremos reconhecer e valorizar a excelência acadêmica dos estudantes da Rede SESI, que alcançar, né, a pontuação acima de 900 pontos na redação do Enem. Então, o público-alvo, nesse primeiro momento, é os alunos da terceira série. Para ter direito a essa premiação, precisa entregar para nós, né, o resultado lá do site do INEP como comprovação e precisa alcançar uma pontuação igual ou superior a 900 pontos, né? Então, aqui está, né, os valores que serão direcionados a essa premiação. Então, a faixa de pontuação, por exemplo, é de 900 a 929 pontos. Aquele aluno de nível 1 aí, de destaque, vai receber como prêmio R$ 1.000. Acima de 900, a partir de 930 até 949, que aí fica aluno destaque como nível 2, vai receber o valor de R$ 2.000 de premiação. Acima de 950 a 999 pontos, que é o aluno destaque nível 3, recebe R$ 3.000 de premiação. E aí, aquele aluno que conseguir a proficiência máxima de 1.000 pontos, vai receber como premiação R$ 10.000. Esse ano, além da redação, nós vamos reconhecer e valorizar também a excelência acadêmica dos estudantes que alcançarem uma pontuação acima de 800 pontos em matemática, né? O público, os alunos da terceira série, elegibilidade, alcançar uma pontuação igual ou superior a 800 pontos e comprovar, né, pelo boletim do desempenho retirado no INEP essa pontuação referente ao Enem de 2025. Nós estamos aí aguardando, né, como que vai ser essa faixa de pontuação, mas os valores da premiação serão os mesmos da redação, né? R$ 1.000 para o aluno de destaque no nível 1, 2.000 para o aluno de destaque nível 2, 3.000 para o aluno de destaque nível 3 e 10.000 para aquele aluno que alcançar a proficiência máxima. Assim que a gente receber essa faixa de pontuação e essa divulgação, nós iremos direcionar aos pais, né? Nesse caso, focados aí do ensino médio, né? Esse ano também será reconhecido os professores, né, da Rede SESI aí, que atuam, né, diretamente, tanto na área de linguagens com redação, quanto na matemática. Então, o SESI vai valorizar, né, esse profissional que está com a gente aí, e que acompanha, né, esses alunos aí, alguns deles, né, tá com a gente aí desde do primeiro aninho e hoje está na terceira série, né? Outros entraram aí no decorrer dessa caminhada.
Então, aqui também vem a informação, né, que teremos essa premiação para os professores. E aí a gente quer aqui ressaltar, parabenizar, agradecer, né, e também valorizar, né, que a nossa unidade, SESI Canaã, foi a unidade que mais teve alunos premiados na última referente ao ano de 2025, né, com notas alcançadas acima de 900 pontos no Enem. Então, nós tivemos 11 alunos aí premiados, né? Então, só para a nossa unidade foi é, desempenhado e organizado um almoço e a premiação no valor de mais de 15 mil reais. Então, eu trouxe como destaque, né, esses alunos aí, parte deles, né, que participaram, né, no momento de homenagem, um almoço junto com a direção e a coordenadora responsável, né, e dizer que todas as mudanças, né, realizadas do processo avaliativo, da questão do passe e também do Enem, na busca aí da qualidade do ensino e preparar esses alunos, né, e alunas aí para o campo da universidade, né? O mercado de trabalho de forma autônoma, né? Criativa e também inovadora. Raqueline? E uma grande dica, né, de educadora para vocês, para os pais, para as famílias. Se você quer ver o seu filho aí sendo premiado, sendo destaque no Enem, nas universidades, você acompanha a rotina de estudo dele, né? Crie juntamente com ele uma rotina, um cantinho para ele ter aquele cantinho para estudar, uma mesinha, um espaço dele, acompanhe as atividades, incentive na leitura dos livros literários, porque às vezes eles estão ali com aquela proposta, né, de leitura do livro e não encontra incentivo, não lê. Chega na hora da avaliação, faz avaliação de qualquer forma. Então, se os pais estão acompanhando, né, você pergunta, peça para ele falar um pouquinho do livro para você. Qual que é o livro literário desse bimestre, né? Me fala um pouquinho desse livro. Então, é acompanhar mesmo. E a matemática, né? É leitura, matemática, tabuada, tabuada sim, tabuada não é coisa do passado, tabuada é necessário. Então, você incentivando o seu filho a ter rotina de estudo, a produzir texto, a leitura e interpretação, eu tenho certeza que você terá o orgulho, né, de ver o seu filho tendo sucesso acadêmico, né, em todos os sentidos, tanto no ensino médio quanto na faculdade, porque hoje leitura é tudo. A maioria das pessoas, elas conseguem ler, mas não conseguem interpretar. E a interpretação vem por meio da leitura contínua, né? Da leitura dos livros literários, vai contar um pouquinho sobre esse livro. No ensino fundamental 1, já começa a criar rotininha, né? Os alunos do primeiro aninho, vamos lá, a hora da tarefa, né? Sempre o mesmo horário, ter aquele reserva, porque às vezes tem muito irmão em casa, o irmãozinho chora, tira atenção. Se ele tiver o cantinho dele, ele com certeza ele vai ter um momento de estudar e vai conseguir superar os obstáculos, né, e conseguir o sucesso. Isso mesmo, pais. Assim, a gente trouxe, né, essa explanação, mas sempre na busca da melhoria da qualidade, né? E fazendo a nossa parte daqui, vocês em casa, essa rotina, a gente vai falar muito da rotina, do acompanhamento, porque faz toda a diferença na vida escolar dos estudantes, né? Nós tivemos muitos alunos com muito sucesso, não trouxe aqui o recorte, da questão das universidades, né? Então, nós tivemos muitos alunos aí que estão hoje na Federal, que estão cursando engenharia, outros na área de fonoaudiologia. A gente teve alunos aprovados na área das licenciaturas, né? Então, assim, um sucesso muito grande, né? Mas a gente sabe que isso é desde a base, é desde o primeiro ano, né? A primeira fase, a segunda, e aí vem o ensino médio. É um caminho a ser seguido, né? Por todos os estudantes. Vamos lá, por ordem de inscrição, primeiro o Rômulo, segunda a Poliana. Na verdade, Jaqueline, a gente não vai conseguir
Acho que o Ah, áudio é via né? chat. Uhum. Então, desculpa via chat, então. Vamos lá. Passando os olhos aqui, muitos pais estão perguntando se no dia do plantão pedagógico vai ter aula. Não, no dia 17 de abril, que é o dia destinado ao plantão pedagógico, a liberação dos alunos, por quê? Porque a gente precisa da participação dos professores. Então, é um momento no qual a escola disponibiliza aquele horário para o atendimento aos pais. Então, fica toda a equipe pedagógica disponível no horário da aula do seu filho para tirar a sua dúvida. Então, vão estar, né, os professores que atuam na sala do seu filho, sexto, sétimo, oitavo, primeiro, segundo, primeira série, segunda série, terceira série. Então, nesse dia não haverá aula, porque a gente vai estar focados nesse atendimento, tá bom? Por isso a dispensa dos estudantes. Quem perdeu o Todavia, simulado por motivo de saúde e atestado entregue, vai realizar a prova, aquela do passe, ou somente a recuperação? Só para saber. então, por motivos de saúde, aqueles alunos que tiverem a comprovação, que no caso é o atestado médico, a gente já está estudando a viabilidade de elaboração de uma avaliação para esses casos, tá? Não será a avaliação do passe, será uma outra avaliação que vai ser elaborada pelo professor, mas sim, fará a avaliação, não vai ter prejuízo, né, nessa questão Vai, vai ter de aula nota. extra de conteúdo? Então, nós estamos planejando os aulões, sim, por área de conhecimento. Cada professor, né, já está buscando estratégias aí para reforçar com os estudantes, tá bom? Agora, o intensivo, nós estamos também estudando a viabilidade de aplicação, mas ainda não tem datas definidas. Aqui eu vou responder essa dúvida, né? Fico meio perdida no aplicativo. Seria bom um grupo de WhatsApp para nos direcionar. Não é mais permitido, né, a escola ter grupos de WhatsApp. Na verdade, nós somos notificados, né, se a escola abrir algum grupo, porque no aplicativo fica formalizado tanto a nossa comunicação por parte da família quanto da escola. Então, todos ficam assegurados de que tem ali o registro, né, daquela informação. Os grupos de WhatsApp acabam se perdendo, o celular reinicia, né, e a gente perde a comunicação ali, e no aplicativo não, fica todo o registro, né? Então, não é mais permitida a escola ter grupos de WhatsApp, a gente nem pode responder pelo WhatsApp. Não foi falado quando será lançado as notas. Quando que os pais vão poder acessar o aplicativo e ver o boletim do aluno? Então, o nosso conselho vai acontecer no dia 12, não, dia 13 e 14, né? Então, eu acredito no dia 15 os professores vão estar fazendo esse fechamento, para que a partir do dia 16 vocês tenham acesso via app, tá? Lá no app, você acessando, tem a parte do boletim, aí você vai conseguir acompanhar. Na verdade, igual, acredito que a partir de amanhã já vai começar a lançar. Só que vai estar, né, oscilando, às vezes a nota não vai estar por completo, porque vai estar totalmente fechada após o conselho de classe, tá bom? A Patrícia, ela perguntou como se inscrever para o Clube de Pais. A gente colocou aí o QR Code, mas como você já sabe a data, é só você ir nesse dia. A gente pede para avisar antes, porque tem sempre um lanchinho, né, alguma coisa. E aí, se for muito mais pessoas do que o previsto, acaba não ficando organizados. Mas no dia 14 será a nossa reunião, ela começa às que hora? 18h30? Não, Isso, 18 horas. isso. Cadê a A gente? Daiana tá aqui A também. Daiana tá aí, a Daiana, nossa psicóloga, né? Que é Tô. responsável pelo Clube de Pais. Começa das 18 às 19, 19h20, por aí. Então, é só você ir nesse dia e já se inscrever. Isso, deixa eu só fazer um adendo em relação a esse encontro especificamente, né? Boa noite, eu sou a Daiana, sou psicóloga escolar e educacional do SESC Canaã.
No dia 14, nós iremos tratar especificamente sobre o tema do autismo. E aí, o que nós vamos fazer nesse encontro vai ser uma palestra, né? Será uma palestra informativa. Então, nós não iremos entrar em questões pedagógicas específicas de cada caso, vamos dizer assim, né? É um encontro que tem um caráter informativo. Então, nós vamos falar sobre o transtorno, né? Sobre formas de buscar avaliação, sobre formas de fazer os encaminhamentos, né? De buscar esses acompanhamentos que nós, enquanto escola, sugerimos. E também vamos trazer uma convidada que tem autismo para falar um pouco sobre a realidade dela, sobre perspectiva de futuro, né? Então, o intuito desse encontro vai ser realmente informar. E aí, para a realização desse encontro, amanhã eu disponibilizarei no aplicativo um link para confirmar a presença, no qual vocês, né, gostaria que vocês compartilhassem conosco uma pergunta que vocês têm sobre o autismo, assim, de forma geral, para a gente poder criar nossa apresentação baseado nessas perguntas e nessas dúvidas que vocês têm. Era isso, obrigada. Alguns pais perguntaram aqui, Raqueline, sobre a questão recorrente sobre a questão da perda de simulado ou atividade por conta de questões de saúde. A gente ressalta aqui, quando é apresentado o atestado médico, aquele aluno, ele tem direito a fazer a atividade dele novamente, né? Se é o simulado, a gente vai reagendar, se é a prova também, só que a gente pede especificamente dos meninos do médio, dos alunos do ensino médio, que procurem também os professores, né, para buscar aquela atividade que ainda não realizou e etc. E pela agenda do APP, que é coletiva, que é destinada do primeiro aninho até o nono ano, dá também para acompanhar ali via app qual a atividade que teve aquele dia avaliativa, ou atividade de casa, ou uma atividade, uma tarefa de sala, para poder refazer e apresentar para o professor, tá bom? Outra pergunta recorrente, e aí eu vou ressaltar, no dia 17 de abril, que teremos o plantão pedagógico, não terá aula para os estudantes. É um momento focado nessas entregas, tirar dúvidas aos pais, tá bom? Sobre o Avalia, no calendário enviado no início do ano, estava em junho, e agora foi falado maio. Então, Isso. vamos corrigir o documento e reenviar, porque esse agendamento, ele não depende da escola, né? Ele é nacional. Então, como foi lançado agora para maio, vamos corrigir, tá, Laís? A gente vai disparar, igual a gente disparou por várias vezes, né? O horário da reunião e o link. Nós vamos agendar o cronograma e a explicação do Avalia SESI, tá? Nós realmente havíamos recebido, né, as orientações de que era ali no mês de junho, a partir do dia 16, né? Então, toda a nossa programação e planejamento estava para aquela data. Todavia, no final desse mês de março, então é bem recente essa informação, nós recebemos esse novo cronograma de aplicação. Por que que foi alterado? Um dos motivos, né? É que Goiás é a única o único estado que tem férias no mês de julho. Os outros estados do Brasil, as férias acontecem de dezembro a janeiro. Então, nós ficávamos prejudicados nessa aplicação. Porque no mês de julho que nós estávamos e entramos de férias, outros estados estavam aplicando a Avalia SESI. Então, foi uma solicitação do nosso departamento regional, junto com outros departamentos, para que fosse flexibilizado e reorganizada essa agenda. Então, por isso que antecipou para o mês de maio, tá? Para a última semana de maio. Então, é um cronograma que nós acreditamos que não será alterado por conta da entrega de provas e tudo mais, porque é uma nova logística. Então, por isso a antecipação. E da mesma forma aconteceu
que o ano passado a gente aplicou no mês de novembro e esse ano será aplicado no mês de outubro, na última semana de outubro, ok? Então, nós vamos mandar esse cronograma e já está, né, definido os dias de cada prova, né? E já estamos com o cronograma prévio até dos horários, que é para ser de forma, né, mais igualitária, né, para todas as unidades da Rede SESI para o SESI Canaã, tá bom? Sobre o aplicativo, abrir o aplicativo no computador. Tem como, né, Laís? É porque tem Sim, a Roberta, né, tá dizendo que ela sente falta de abrir o aplicativo no computador. Mas se você não tiver conseguindo, Roberta, você vai lá na escola que a gente orienta, né? Você como conseguir. É só colocar o link no computador e baixar, normal, como você é faz no celular. isso mesmo. É pelo link. Acho que eu vi que a Jéssica colocou o link aqui no chat. Você consegue colocar lá na descrição, né, quando a gente vai fazer pesquisa, e aí você consegue organizar o aplicativo para que fique no computador. Tem como até favoritar, tá? Porque aí fica mais fácil o acesso. Nós já solicitamos, como evolução do nosso aplicativo, o sinal sonoro, né? Porque hoje, quando a gente recebe comunicado ou alguma mensagem, aparece para a gente na interface apenas que um sinalzinho vermelho ali no aplicativo que você tem uma mensagem, né? Então, como a gente solicitou junto à empresa essa viabilidade de um sinal sonoro também para o aplicativo, mas a gente não conseguimos ainda esse atendimento, mas sempre que é possível a gente faz a mesma sinalização, tá bom? Buscando para ficar melhor, né? Quando a gente receber a mensagem lá via celular, ficar mais fácil essa identificação. Aí, sobre as avaliações de inglês, sobre a metodologia do inglês, tem alguns pais questionando, mas assim, eu já vou responder que o importante é ir na reunião e conversar com o professor de inglês, porque não é uma dificuldade geral da escola. Muitos alunos ficaram, né, de recuperação em inglês, mas o que pode ter acontecido é alguma dificuldade mesmo em relação aos alunos, né? E o que é bom, gente, a gente orienta os pais a baixarem aplicativos gratuitos, né? Hoje a gente encontra muitos aplicativos que ajudam no inglês, ajudam no dia a dia do inglês. E sobre a metodologia, alguém quer falar alguma coisa? É Não porque sei até se o a ano professora... passado nós tínhamos a parceria com a Stanford, né? Que era uma outra metodologia também. E aí, esse ano, por conta das avaliações externas, o SESI optou a retomar o nosso livro didático e o nosso material próprio do ensino de inglês, né? Então, as aulas são bem parecidas, o formato, né? Que busca mais a questão do falar do que propriamente só o escrever. A gente ressalta, a gente pode sentar, é bom vir falar com os professores, mas a gente vai reforçar essa questão. Eu sei que alguns alunos têm mais dificuldade, né, para a gente alinhar de forma que a gente consiga desenvolvê-los, né, de forma mais tranquila. Mas, como a Raqueline disse, temos hoje muitos aplicativos viáveis, né, que auxiliam. Outras estratégias seria também assistir filmes com a língua inglesa, ouvir, né? E com a legenda ali facilita. Ouvir músicas também da língua inglesa facilita também nessa questão da compreensão e tudo mais, tá bom? Sobre a questão dos aplicativos, né? Como tem vários, você tem que achar um que seu filho se identifique mais, né? Duolingo é gratuito, tem outros também que são gratuitos, então é interessante pesquisar. E o inglês, pessoal, é uma língua nova. Então, o aluno ele vai conseguindo, né, adquirir a proficiência no decorrer da sua vida escolar, mas principalmente se ele for colocando em prática. Então, tudo isso que a gente falou ajuda bastante.
Sobre as nossas oficinas de contraturno, nós já estamos, né, com algumas. Laís, você quer falar rapidinho sobre as oficinas? Quero sim. Quando a gente já está com mais ou menos estruturados, os professores já para startar, acho que na próxima semana a gente já começa a matrícula. Nós estávamos realmente esperando o final do primeiro bimestre para a gente soltar, né, as divulgações. O valor provavelmente vai ser R$ 150 por mês. E iremos começar agora no mês de abril e vai até o final do semestre. Então, vai ser abril, maio e junho, tá bom? Então, e esse valor é mensal. Então, R$ 150 por mês. A divulgação será enviada via app com o cronograma, horários da matrícula, ok? Elevamate, a gente tem uma mãe aqui que citou, a gente está aí com um projeto, né, que é o preparatório para as Olimpíadas. Na semana passada, eles já fizeram a primeira prova, que é a etapa e a avaliação da Olimpíada de Canguru, e agora vai começar também as demais avaliações, né? Que é da Olimpíada de Língua Portuguesa, de ciências voltadas para a área das ciências. Vou falar dessa forma, porque são inúmeras. ONE, então são várias. Então, a gente vai começar a divulgar agora os demais preparatórios, né? Mas já começamos aí com o Elevamate, que auxilia demais, viu? Gente, o Elevamate, né, que é Demais. a oficina de matemática, os alunos, eu encontrei vários alunos, tia, eu estou amando matemática. Eu não sabia matemática, agora eu estou gostando muito. Então, eles, com o aprendizado, né, eles conseguem gostar, né, aprender a gostar mesmo da disciplina. Então, é encantador ver o quanto eles crescem, né? É isso. Acho que resumindo. Incentivar, né, os alunos a participar das Olimpíadas, porque quanto mais eles participam, eles vão encontrando ali qual que eles têm mais habilidade, né, que eles gostam mais, se é na área de humanas, na área de exatas, e aí pode aprimorar os seus estudos de acordo com as suas habilidades. Eu estou lendo aqui que sobre divulgar a nota da prova, né? Antes da recuperação. Como não tem um gabarito, porque a prova não é só objetiva, né? Ela tem questões subjetivas também. Então, os professores precisam corrigir para entregar essas avaliações. Agora, você quer falar só um pouquinho para encerrar, Laís, sobre isso? Com a nova estruturação das diretrizes, né? Esse ano a gente teve uma prova mais extensa, que 50% dela foi de forma objetiva e 50% de forma dissertativa. Por isso que a gente não conseguiu, né, fechar todas as avaliações, a correção e fazer a entrega. Mas vocês vão receber em breve todas essas avaliações, tá bom? E eu queria. Sobre a metodologia, sobre alguma dúvida com algum professor, gente, não falta no dia 17, que é o dia que você vai estar ali, ó, juntamente com o professor, né, para falar com ele e tirar essas dúvidas em relação ao seu filho. Porque aqui na reunião não tem como a gente responder determinadas dúvidas que são ali específicas do seu filho, né? Então, esteja nesse dia, às vezes demora, tem uma fila, mas vale a pena, porque a escola para esse dia justamente para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Lembrando que será de forma presencial, tá? E no horário de aula do seu filho, ok? Pessoal, a gente vai continuar aqui no chat respondendo algumas dúvidas de vocês, mas nós precisamos encerrar a reunião e queremos agradecer imensamente a presença de todos vocês. Hoje nós tivemos uma presença recorde, né, aqui na nossa reunião.
E gratidão mais uma vez por ter confiado na educação dos seus filhos, a nossa equipe que se dedica muito, estuda muito para poder oferecer o nosso melhor. Não tem como a gente abrir o microfone, porque a reunião ela foi formatada no modelo que não tem como a gente abrir para vocês falarem, só para escrever no chat, tá bom? Então, muito obrigada mesmo, e a gente aguarda todos vocês no dia 17. Muito obrigada. E todos os meses nós vamos passar, né, um passando a limpo para você saber tudo que vai acontecer ali naquele mês de mais importante. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite e obrigada. O plantão, ele vai funcionar no horário de aula, tá? No horário do seu filho. Se for de manhã, se for à tarde, à tarde. Oi, Cecília, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.